Olá, meus amados irmãos, muito boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês aí, na sua casa, para você que está vendo essa live, tanto no ao vivo quanto quem vai assistir depois, que você se sinta totalmente abençoado. Amém? Hoje nós iremos fazer aqui essa live falando sobre o momento de intimidade com Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus atualmente? A gente sabe que no dia a dia a gente tem muita correria, tem muito trabalho, muita coisa para fazer dentro da nossa casa, mas existe uma coisa que se chama tempo de qualidade com Deus. E hoje vocês vão aprender como que funciona, como que você pode doar um pouco do seu tempo para Deus. A gente já tem 24 horas, né? Deus ele foi muito bondoso para a gente, deu 24 horas para a gente usufruir, fazer o nosso trabalho, ter o nosso momento de descanso, dormir, né? E para a gente também conseguir fazer nossas refeições, enfim, toda a nossa programação. Mas muitas vezes nós acabamos esquecendo do mínimo, de ter um momento de oração com o Senhor, ter um momento de relacionamento com Deus. E você concorda comigo que se a gente tirasse apenas 10% do nosso dia, seria ali 2 horas e 40 do dia, somente para falar com Deus, nós já estaríamos fazendo muito mais do que a maioria? E quando eu falo 2 horas e 40, as pessoas vão achar, eu vou parar o meu dia para orar, eu vou parar meu dia para somente falar com Deus, mas e o meu trabalho? E a minha casa? Como que eu vou cuidar das minhas coisas? É aí que tá. Quando a gente tem esse momento de intimidade com Deus, esse tempo de qualidade que eu aprendi um tempo atrás, eu também sempre tive a vida muito corrida, né? A gente tem ali as correrias do trabalho, as coisas da nossa casa para fazer, só que muitas vezes a gente acaba não percebendo. A gente acaba não percebendo que se a gente tirar somente um pouquinho do nosso tempo ali para falar com Deus, para estar adorando a Ele, esse tempo vai passar muito rápido. E aí eu te pergunto, é mais fácil você passar 2 horas e 40 do seu dia, que é apenas 10%, falando com Deus, tendo esse momento de intimidade e relacionamento com Deus, ou passar 2 horas e 40 nas redes sociais? O que é que você me responde em relação a isso? Né? A gente sabe que hoje, com todo esse boom da internet, todo mundo muito conectado, é muito fácil de você perder 1 hora no celular. Porque você, por exemplo, você entra no Reels, tem muitos conteúdos que você vai gostar ali, que você vai ficar rolando para cima e para baixo. E todos esses conteúdos, no final, você vai ter visto ali, gastado do seu dia 1 hora e meia. Só que imagina só se você tira todo esse tempo, 1 hora e meia, para falar com Deus. Seria maravilhoso, né? Por isso, hoje eu vou falar para você como que você faz para ter esse momento de qualidade, esse tempo de qualidade com Deus, que é tão importante para o nosso relacionamento no mundo espiritual. Amém? A gente vai começar aqui falando sobre a oração. Para você que não sabe, a oração é um dos meios mais tranquilos, um dos meios mais fáceis de você ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque a oração ela é uma conversa direta. E eu costumo dizer que a oração é um dos maiores privilégios que nós temos. Porque imagina, Deus criou o mundo, nos criou todas as coisas que você está vendo aí ao seu redor. E a gente está falando de alguém realmente que criou tudo isso. Ele é muito poderoso, o caráter dele é muito alto. E ele permite que nós falemos com ele, né? Que nós, de alguma forma, professamos palavras a ele. Você consegue me entender? Então, assim, como que eu consigo, aqui através da Bíblia, mostrar para vocês o que Deus realmente ele ouve sua oração, né? Porque muita gente fica ali meio preocupado. Será que Deus ouve minha oração? Será que realmente, se eu me ajoelhar, me prostrar diante dele, ele vai ouvir? E lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, diz o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ora, se aqui em Jeremias Deus está falando que se a gente invocar a Ele, se a gente buscar o nome dEle, Ele nos ouvirá, né, através da nossa oração, com certeza, se você ajoelhar aí na sua casa e começar a falar com Ele, com certeza Ele vai te ouvir. Amém? Você crê nisso? Você crê que verdadeiramente Ele vai te ouvir?
vai ouvir a situação que você está passando, independente se seja boa ou se seja ruim, né? Mas a gente tem que ter essa conexão com Ele, para que a gente nos mantenha firmes na palavra, firmes na conexão com Deus. Amém? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, que é justamente isso que eu acabei de citar. O que mantém a nossa conexão com Deus no geral, né? O que mantém? O texto que eu vou falar para vocês agora é o Tiago, capítulo 4, versículo 8. Se você tem a sua Bíblia aí do lado, coloca ela aí do lado, já vai marcando, que é muito importante você ter esses textos gravados na sua mente. Por que é muito importante? Para que você depois consulte e veja que Deus está todo o tempo do seu lado aí, buscando ter um momento de intimidade com você. Só basta você abrir os olhos e dizer, não, agora eu vou ter um momento aqui com o Senhor, vou louvar um pouco, vou falar com Ele, dedicar um pouco do meu dia para Ele. Amém? Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Tiago está dizendo aqui que se nós chegarmos para perto de Deus, Ele chegará perto de nós. O que eu entendo com isso? Que se eu me manter conectado com o Senhor, Ele não se desconectará de mim. Se eu me manter conectado com o Ser Celestial, nosso Deus, Ele não desconectará de nós. Você consegue compreender o quão isso é importante? O que Tiago está falando aqui? Então, se nós se achegarmos para Deus, buscar a presença dele, ele vai continuar conectado com a gente. Agora, se a gente se separar dele, se a gente buscar somente as nossas coisas, os nossos interesses, ele também não vai ficar ali buscando ali, ó. Cara, eu tô aqui. Entende? O que ele vai fazer? Vai mandar o Espírito Santo do Senhor te dar dicas que você está no caminho errado. Mas ele não vai ficar insistindo para você voltar para ele. Consegue compreender? Porém, se você voltar, se você se arrepender do que você está fazendo e voltar para ele, ele vai te ouvir. Ele vai te perdoar pelos seus pecados. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso que eu acabei de falar? O Senhor é aquele que perdoa pecados. Ele vai perdoar você. Ele vai se achegar para perto de você e vai continuar te amando. Ele vai continuar te amando. Ele te criou para prosperar aqui na terra. Ele te criou para verdadeiramente ter uma vida plena. Uma vida de paz. Uma vida de qualidade com Ele. Amém? Vamos para o próximo tópico. A gente vai falar aqui agora sobre como fortalecer o espírito, né? A oração, ela fortalece o espírito. Tem uma passagem lá quando Jesus está no Getsemane. Eu acho até, assim, quando a gente começa a ler, né, ali, todo aquele momento ali de agonia do Senhor, ele estava realmente muito agoniado. Ele estava sofrendo ali transpiração. Para quem não sabe, a transpiração de sangue, ela é a dos ápices que o ser humano pode ter. E Jesus estava tendo isso lá no Getsemane. Só que o que aconteceu? Ele foi com os discípulos. Eu vou puxar aqui a passagem agora de Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 38, que vai estar dizendo o seguinte, ó. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Presta atenção, Jesus é Deus. Ele estava aqui em carne humana, mas ele é Deus. E olha o que ele está falando. E foram ao lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e Tiago, e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se. Jesus estava vivendo um momento de angústia naquele momento. E ele chamou para perto dele, Pedro, Tiago e João. Até aqui você consegue compreender? Vamos continuar. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ou seja, Jesus estava tão agoniado que ele estava buscando de toda forma ali ir o quanto antes para a presença do Senhor, para sentir o conforto da presença do Pai. Você consegue compreender isso? E aí o que acontece aqui? Ele fala, ficai aqui e vigiai. Para os três, né? Pedro, Tiago e João. Presta atenção. E, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse,
Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Jesus ele foi lá, ele orou, conversou com o Senhor. A todo momento a carne humana não queria que ele se entregasse na cruz. A todo momento a carne humana queria que ele ficasse buscando saídas para não ir para a cruz. Entende? Só que quando Jesus ele fala ali, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Ao mesmo tempo, ele já afirma que não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, ele estava ali naquele momento afirmando que, não, independente da vontade do corpo humano, independente da vontade que ele queria, o que importava era o que Deus tinha como propósito. Você consegue compreender isso? O que importava naquele momento era o que Deus queria como propósito. E aqui a gente vai ver que quando Jesus volta dessa oração, ele encontra Pedro, João, Tiago dormindo. Que engraçado, né? Imagina, ele deixou os três lá vigiando e os três dormiram. E aí o que foi que Jesus disse para Pedro aqui? Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Presta atenção nisso. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui foi Jesus que disse a Pedro lá no Getsemane. Então, se a gente ora, a gente consegue fortalecer o nosso espírito. Se a gente está próximo de Deus, a gente consegue fortalecer o nosso espírito. Porque Jesus afirma aqui que a nossa carne é fraca. A nossa carne ela sempre vai pender para o pecado. Então não importa o que você queira fazer para tentar se livrar pelas suas próprias mãos, você nunca vai conseguir. Porque Jesus está afirmando aqui, a nossa carne é fraca. Então o que a gente pode fazer para vencer essas tentações? O que a gente pode fazer para continuar conectados com o Senhor e ao mesmo tempo, nesse momento aqui, fortalecer o nosso espírito? A gente pode nos aproximar do Senhor e orar, buscar a presença dele. Amém? E agora, eu já falei aqui 3 tópicos que basicamente eles mostram como orar é um privilégio, é o primeiro tópico. O segundo, que orar mantém a conexão com Deus, ou seja, você aprendeu aqui, que está falando lá em Tiago, que orar, orando a gente consegue manter a conexão com Deus. Né? Se a gente se achegar perto do Pai, ele vai se achegar perto de nós. E agora, eu vou falar aqui para vocês como que você pode orar. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8. Deixa eu pegar ele aqui. 6, do 5 ao 8. Diz o seguinte, como você pode orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Para quem não sabe, esse texto aqui ele está citando os fariseus, tá? Jesus ele está citando os fariseus. Eles gostavam de ficar orando na frente dos templos, em voz alta, subindo em caixotes, para que chamassem a atenção do povo. Entende? Mas não que fosse ali de espírito e verdade. Muitas vezes era só para chamar a atenção mesmo. E aí o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Vai até o 8, né? Presta atenção nisso. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Amém? Você conseguiu entender isso daqui? Presta atenção nesse último versículo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai,
o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Jesus está dizendo aqui que para a gente orar, a gente não precisa estar em meio ao público. A gente não precisa estar mostrando para os outros. A gente só precisa entrar no nosso quarto, ter o nosso momento de conexão com Ele. Fechar a porta do nosso quarto e ter o nosso momento de conexão com Ele. Consegue compreender? Então, Jesus está falando isso, esse é o primeiro caminho, tá? Já te ensinei aqui o primeiro caminho. Entra no seu quarto, feche sua porta. É hora de falar com Deus. Essa é uma música muito famosa no mundo gospel e ela é bem sucinta no que se refere a esse texto e faz com que você reflita melhor como que você pode fazer para chegar, tá? Você não vai esquecer, ouvindo essa música você não vai esquecer, tá? Você só precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e orar, falar com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero passar aqui para você. Jesus, ele ensina como orar. Aliás, ele ensina a oração dominical, né? Ele primeiro ensinou como orar e agora ele ensinou a oração dominical. Logo em seguida, em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 15, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Você consegue compreender isso? O quão importante é esse texto? Então aqui, em primeiro quesito, o Senhor ele mostra como que você pode fazer para orar. Entra no quarto, fecha a tua porta e fala com Ele. No segundo momento, ele explica um modelo de oração. Como que você pode fazer? Na época, os discípulos perguntaram para ele como que eles poderiam fazer para orar. E aí Jesus ele explicou ali uma das formas. Mas tem outras também que funcionam bastante, que se você orar com fé, vai funcionar para você e para a sua vida. Eu vou te citar aqui os Salmos 51 e 91. Salmo 51, ele é um salmo de arrependimento de Davi. Deixa eu ver se eu conseguir rapidamente aqui. Mas o Salmo 51 ele é muito poderoso. E todas as vezes que eu, até hoje, né, desde a primeira vez que eu vi por acaso, inclusive, mas ele me fez realmente pensar e repensar sobre a minha vida e sobre as minhas ações, né? O título do Salmo diz o seguinte: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Presta atenção, eu vou orar aqui que é bem curto e você com certeza você vai conseguir refletir melhor aí no seu salmo, amém? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no culto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque ti não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua vontade, sua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pessoal, esse salmo aqui ele é muito poderoso. Muitas pessoas já se sentiram assim realmente muito leves depois de orarem ele, tá? A gente vê, inclusive na internet tem muitos, a gente vai fazer lá pro canal também, Salmo 51, assim como o Salmo 91 já tá rodando, tem muitas pessoas que estão se sentindo assim abençoadas mesmo, tá? Salmo 91 lá no nosso canal, você consegue acessar. E assim, esse salmo ele é muito poderoso. A primeira vez que eu li, foi por acaso, inclusive, eu me senti realmente muito purificado por Deus. Eu senti que Deus tocou no meu íntimo, me mostrou todas as derrotas que eu já tinha sofrido na vida, me mostrou ali basicamente todos os fracassos, literalmente, que eu tive em relação ao pecado. E depois dessa oração, depois que eu li esse Salmo 51, eu fiquei muito leve, eu me senti mais leve diante da presença do Senhor. Amém? Então, se você orar, se você crer, se você buscar a presença dele, ele vai te ouvir, ele vai estar lá junto de ti. Amém? Eu quero orar com você rapidamente. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Santo e amado Deus, Pai Altíssimo, aqui estamos, Pai, diante da tua amada presença, Senhor. Hoje aprendemos como tirar um pouco do nosso dia, um tempinho do nosso dia para ter esse momento de qualidade, esse tempo de qualidade com o Senhor, Pai. A gente sabe que no dia a dia a gente tem muitas correrias, tem nosso trabalho, tem nossa família para cuidar. E muitas vezes, com toda essa correria, a gente acaba esquecendo de tirar um tempinho ali, mínimo que seja, para orar ao Senhor, para buscar a tua presença. Só que hoje, Pai, a gente está aqui se conscientizando de alguns pontos que nos fazem entender melhor que buscando a tua presença, o Senhor vai estar nos ouvindo. Que buscando a tua presença, nós iremos tocar no mundo espiritual, iremos tocar no mundo celestial. E a sua presença chegará a nós, Pai. O seu Espírito Santo descerá sobre nós, Pai. A gente sentirá a presença muito clara, Senhor. E em todo momento, tudo que nós pedirmos, tudo que nós buscarmos em tua presença, o Senhor irá nos suprir, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Então que nesse momento, Pai, essa palavra que a gente acabou de comentar aqui, Pai, a gente acabou de citar, tanto da Bíblia quanto dos pontos que eu citei, para ter um relacionamento de qualidade com o Senhor, que entronize no nosso coração, para que todos os dias nós possamos lembrar, Pai, de ter um pouquinho do nosso tempo doado ao Senhor. Eu creio e oro agora, em nome do Senhor Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Eu estou muito feliz hoje, mais uma vez, mais uma noite aqui com vocês, levando a palavra do Senhor, buscando a presença do Senhor aqui junto com vocês. E é de um prazer imenso, né, ter recebido esse chamado do Senhor para estar aqui junto com vocês, orando, falando sobre a palavra de Deus. Amém? Que vocês durmam em paz, tenham uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.